Então vamos lá, galera. 9h09 agora, na hora que for 9h10 eu vou esperar a galera voltar aí, porque muitos saíram, a live caiu, a transmissão pifou, né? Me perdoa mesmo, mas acontece. Transmissão ao vivo é isso daí, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos que vamos. 9h10 eu começo, hein? 9h09, curte, compartilha aí, chama a galera. A outra live caiu, a transmissão caiu, mas essa eu creio que a gente vai conseguir até o fim. É o que eu falo, ao vivo é complicado. Ao vivo é mais legal, mas às vezes acontecem uns imprevistos que a gente tem que resolver aqui na hora, ok? Síndrome do pânico, crise de ansiedade, o que são essas coisas, como vencer, como superar. A gente vai falar um pouquinho disso hoje nessa live, nessa transmissão. E eu sei que você conhece pessoas que já passaram, estão passando por isso, então convida essas pessoas também, ok? 9h10, sem mais demora, sem mais enrolação, vamos começar o nosso tema, crise de ansiedade e síndrome do pânico. Bom, galera, antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar para você que, é claro, eu não sou nenhum médico, né? Eu, Leonardo Santana Augusto, da Freehand, não sou nenhum médico, né? Não tenho nenhum diploma, nenhuma receita, nada para falar sobre esse assunto, dizendo para você faça isso ou não faça isso. Eu quero compartilhar com você a experiência que eu tive, a experiência que eu vivenciei durante 6 meses, aproximadamente 6 meses eu vivi esse tempo aí com crises, né, de ansiedade, com síndrome do pânico. Então assim, bom dia, Cléo, paz. Então assim, foram 6 meses difíceis, 6 meses complicados, né? Então assim, eu não sou nenhum médico, eu não tenho como eu falar para você faz isso ou não faz isso, faça ou desfaça. Eu vou apenas compartilhar com você a minha experiência, aquilo que eu vivenciei, para que de alguma maneira possa te ajudar, possa te confortar, perdão, e de alguma maneira possa tirar dessa situação, ok? Eu espero que a minha experiência, que a minha mensagem contribui muito com a sua vida, não só com você, mas com todos aqueles que um dia passaram ou estão passando por essa situação difícil, ok? Então vamos lá. Bom, eu passei por esse período aí de crises durante 6 meses, né? E foram 6 meses assim bem complicados, 6 meses difíceis, mas que graças a Deus e graças à ajuda de pessoas na minha vida, eu consegui superar, eu consegui vencer. Ok? Tá passando um carro aqui na rua, vai fazer barulho, então fica ligado aí. Eu tive esse período de ansiedade, de crises, quando eu tinha acho que 21 ou 22 anos. Eu acho que já tem uns 2 anos já. Vou esperar o carro passar que vai fazer bastante barulho. É complicado. Enquanto isso, vai curtindo, vai compartilhando, vai chamando os amigos aí, as amigas, vai chamando o pessoal aí para ouvir essa mensagem que pode transformar vidas. Como superar crises de ansiedade e síndrome do pânico, que foi o que eu passei por durante 6 meses, ok? Acho que passou, dá para continuar. Então eu acho que eu tinha 21 ou 22 anos, eu não me lembro ao certo, hoje eu tenho 24, né? Não faz tanto tempo assim, tenho acho que no máximo uns 2 anos aí que eu passei por esse período. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa por natureza, né? Então assim, desde que eu me lembro, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Se você falasse assim, ó, eu quero falar com você, eu não aguentava esperar, né? Eu ia atrás, eu corria atrás, eu tentava falar com as pessoas, eu tentava descobrir, né? Então eu sempre tive um problema aí com ansiedade, desde sempre, né? E graças a Deus hoje eu tenho trabalhado isso na minha vida para mudar e tem mudado, né? Mas quando eu comecei a entrar nesse período, né, de ansiedade, foi 6 meses. Então assim, eu não sei ao certo o que provocou, como que foi, o que aconteceu, né? Mas eu vou te falar o que desencadeou isso na minha vida, como que foi o pontapé inicial, vamos dizer isso, na minha vida. Então na época, eu estava procurando muitos vídeos e sobre algumas coisas, alguns assuntos, né, particulares que eu não quero falar com você, mas são assuntos religiosos, vamos dizer assim, né? Muitos assuntos como esses, vídeos, enfim, uma série de estudos que eu estava estudando, que eu estava pesquisando e procurando naquele tempo.
E assim, eu sei que naquele tempo talvez eu não estava tão preparado para estudar, para saber sobre aquilo. E de alguma maneira, por eu já ser ansioso, por ter alguns outros problemas emocionais da minha vida e por eu estar meio que desestabilizado, vamos dizer assim, essa crise ela se desencadeou, essa crise ela explodiu, né? Então, eu acho que esses vídeos que eu assisti, esse material que eu tive acesso, foi o que fez a bomba explodir. Mas não foi só isso. Eu sei que antes já estava acontecendo algo dentro de mim. Por quê, galera? Eu estou compartilhando com vocês essa live hoje. Para você ver tamanha importância quando você não olha para você. Para você ver o tamanho da importância quando você não se ama de fato e de verdade. Quando você não gosta de você, né? Quando você não se preocupa com o seu bem-estar, seja com a sua saúde espiritual, com a sua saúde física, com a sua saúde emocional, seja com a sua mente, seja com o seu coração, enfim. Você precisa cuidar de você. Você precisa dar atenção para as suas emoções. Você precisa dar atenção para a sua mente. Você precisa dar atenção para o seu corpo. Você precisa dar atenção para a sua vida, porque afinal de contas é você que está em jogo. E muitas vezes nós nos preocupamos mais com as pessoas de fora do que conosco mesmo. E era o que estava acontecendo comigo. Então, de alguma maneira, eu me preocupava mais com as pessoas do que com o Leonardo. E esse tempo aí de ansiedade, essas crises, elas se desencadearam a partir do momento que eu tive acesso a esses vídeos, essa bomba explodiu, essa bomba estourou, ok? Curte, compartilha, chama a galera aí para ouvir essa mensagem, ok? Então, eu lembro que quando isso aconteceu, quando essa bomba estourou, né, no ato já eu comecei, digamos que passar mal. Né, eu já comecei a ter crises de ansiedade, meu coração já acelerou, né, minha mente já ficou meio atordoada, e assim, e foi um tempo muito ruim. E o ruim da crise é que você não consegue se acalmar. Né, você se acalma por um tempo e depois você não consegue. Então assim, eu passei, que eu me lembro, foi 4 noites seguidas sem dormir. Assim, você dava aqueles cochilos e voltava, né? Então assim, foram 4 noites ruins sem dormir, muito complicado mesmo. Então na verdade toda noite era ruim para dormir, né? Toda noite eu não conseguia dormir, toda noite era uma luta, era um sofrimento, né? Dava palpitação, o coração disparava, dava falta de ar, dava fadiga, era ruim mesmo. Né? E assim, é ruim porque você acorda pensando no problema e você vai dormir pensando nesse problema. Você acorda dormindo com o problema e vai dormir com o problema. E no meu caso, né, eu tive várias orientações de pessoas e fui orientado aí, lógico, procurar ajuda médica. Mas eu fui procurar uma ajuda médica e eu dei um migué, na verdade, né? Porque eu não queria ser diagnosticado com síndrome do pânico ou crise de ansiedade. Então eu nunca fui diagnosticado assim, porque eu nunca fui no médico procurar isso, né? Mas eu, pesquisando, estudando na internet, eu entendi que eu tive. Mas não te aconselho fazer isso, eu aconselho você procurar um médico, né? Mas assim, o medo era tão grande que eu não queria ir no médico. Né? O medo de ficar doido, é umas paranoia muito louca. Você fica com medo de ficar doido, você fica com medo de morrer, você fica com medo de ficar sozinho, você fica com medo de ficar abandonado. Né? Então, por tudo eu chorava. Né? Eu lembro que por várias vezes eu indo trabalhar no meu serviço, onde eu trabalhava lá no bordado, na moto mesmo eu chorava, 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 chorava. Né? Minha vida era chorar, porque eu não conseguia segurar as minhas emoções. Minhas emoções estavam totalmente instáveis, totalmente instáveis. Então nada para mim estava bom. A manhã era péssima, a tarde era péssima, a noite nem se fala, era pior ainda, né? Então assim, eu emagreci bastante, né? Eu fiquei bem magro. Hoje, né, eu fiquei bem magro, né, eu emagreci bastante. Então você perde o apetite, você perde a vontade de comer, você perde tudo, né, a sua vida perde sentido. Tamanho era a minha crise de ansiedade, tamanho eram os meus problemas, que eu vou confessar para você. Eu tinha vezes que eu duvidava se Deus existia. Tinha vezes que eu duvidava em tudo aquilo que eu cria, em tudo aquilo que eu acreditava. Tinha vezes que parecia que eu estava sozinho no mundo e que eu ia morrer, né, e que eu só queria parar de ter aquelas sensações, parar de ter aquelas emoções. Então assim, eu sei que com palavras é difícil a gente explicar, é difícil a gente contar,
aquilo que você sente. Mas pensa quando você fica triste, né? E multiplica por 10 aí, vamos colocar. Suas emoções ficam totalmente instáveis, suas emoções você fica muito abalado, né? Mas graças a Deus que eu tive pessoas para me ajudar, e eu já vou comentar quem foram essas pessoas, como me ajudaram e como me tiraram dessa situação. Então assim, só para você ter noção, né, dos sintomas, eu suava muito, né? Me dava vontade de ir no banheiro direto, né? Vontade de fazer necessidades físicas, fisiológicas, né? Era muito ruim. Então, assim, foram 6 meses que, graças a Deus, eu não parei de andar de moto, eu não parei de andar de carro, eu não parei com as minhas atividades, né? Uma coisa que eu entendi, que era? Eu não posso deixar que isso me acabe comigo, eu não posso deixar que isso me desestruture mais do que já está me desestruturando. Então, assim, eu ia com medo, né? Eu frequentava um templo religioso, né? Uma igreja, né? Pregava, era pastor, sou ainda, mas à frente de trabalhos. Então eu ia, eu pregava, eu cantava, eu ministrava, eu fazia o que tinha que ser feito, muitas vezes com medo, muitas vezes nem acreditando naquilo que eu estava falando. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava ministrando, eu estava pregando ali, minha mãe, minhas irmãs assistindo o culto, e eu falei assim, e veio aquele sentimento, eu falei, nossa, é agora que eu vou morrer, né? É agora que eu vou morrer, é agora que eu vou morrer. E eu falei, nossa, eu vou morrer aqui, minha família nem vai saber por que eu morri, né? Porque eu não contei para minha família. Eu não contei, eu não abri para minha família com medo deles me taxarem, vamos dizer assim, como doido, me internar, me entupir de medicamento. Então eu não compartilhei com a minha família. Eu acho que nisso eu errei, né? Eu acho que nisso eu fui falho. Mas que bom que acabou tudo bem. Então, assim, esses foram alguns sintomas, né? Essas foram algumas crises, esses foram alguns ataques, foram algumas coisas que aconteceram. Então, assim, muitas dúvidas, muitas perguntas na cabeça, né? A tua cabeça fica a mil, a tua cabeça fica girando, você não consegue se concentrar, você não consegue focar. Mas a primeira dica que eu te dou, não pare de fazer nada. Foi o que eu fiz, eu não parei de fazer nada. Aí você fala assim, ah, Léo, mas é difícil, é complicado, eu sei, eu passei por isso. Mas por saber que era difícil, que era complicado, e por querer sair disso, eu não parei de fazer as coisas que eu fazia. Então eu continuava fazendo o que eu tinha vontade de fazer. Né? Então assim, na luta, mesmo muitas vezes chorando, muitas vezes com medo, muitas vezes não querendo ir, eu fazia. Porque eu entendi que se eu parasse de fazer tudo aquilo que eu já fazia, isso ia ficar pior. Né? Então assim, eu não parei de fazer o que eu fazia. Então faça, continue fazendo, continue trabalhando, continue se relacionando com pessoas, que é muito bom. Família, cara, é muito importante. Os amigos são muito importantes. O relacionamento com pessoas, você se abrir com pessoas é muito importante. E eu me abria muito com as pessoas, na verdade com duas pessoas, que é a Cleo Alexandre e meu grande amigo Silas Jones. Né? Então essas duas pessoas, elas foram fundamentais, não só elas, mas o corpo de Cristo, a igreja na minha vida foi fundamental, mas essas duas pessoas eram únicas pessoas que sabiam, que eu comentei com eles, que eles vivenciaram um problema junto comigo. Então quando eu precisava sair do serviço, que eu tinha crises, eu ia para o serviço deles, a gente conversava, a gente orava junto, a gente sempre estava junto. Eu quero deixar minha gratidão aqui para a Cleo Alexandre, quero deixar minha gratidão aqui para o meu amigão Silas Jones, dizer que eu amo muito vocês e que vocês me ajudaram muito nesse tempo da minha vida. E é claro que pessoas inconscientemente, ali, sem saber, me ajudaram também. Né? E assim, o que eu falo para você? Primeiro, não pare de fazer tudo que você já faz. Segundo, né, ou primeiro, não perca a fé e a esperança. Tenha fé em Deus, tenha fé no Senhor, não perca a esperança. Entenda que você vai sair dessa situação. Entenda que você um dia entrou e um dia você vai sair. Entenda que você vai passar por um tempo, né? A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã, ainda que essa noite dure 6 meses, como durou na minha vida, mas hoje a alegria veio, hoje eu vivo um tempo feliz, um tempo alegre, porque eu pude superar isso. Então assim, como eu falei, muito tempo eu não tinha nem mais fé, nem mais esperança no Senhor, não acreditava mais em nada, né? Muita dúvida na cabeça, mas mesmo assim eu segurava naquilo que eu cria, segurava naquilo que eu acreditava. Então não perdi a fé. Tive muito contato com oração, orava muito, conversava muito com Deus,
tive muito contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, não sei se você acredita, mas foram as coisas que me ajudaram. Oração, palavra do Senhor, oração em línguas, que eu creio muito, né? Enfim, hoje eu sei que há várias ferramentas, há outras maneiras de conseguir superar isso, mas na época foi o que eu usei. E eu sempre me abria com essas pessoas. Então a Cléo, o Alexandre, como eu falei, o Silas Jones, eles estavam por dentro do assunto, então eles sempre me ligavam, sempre me perguntavam, sempre estavam ali me ajudando, né? Mas uma coisa que foi muito legal, que eles me ajudaram também, é que nem sempre eles falavam do problema. Então, de alguma maneira, a gente tentava esquecer dos problemas. Porque uma pessoa, quando ela está nessa situação, ela já vive com a cabeça dela só pensando nisso. Aí, quando as pessoas de fora perguntam, é difícil ela sair dessa situação. Então, assim, se você tem ajudado uma pessoa assim, tenta não falar muito do problema. Só quando você realmente vê que a pessoa está precisando conversar, desabafar, porque senão isso vai piorar o quadro da pessoa. Então, como eu falei, eu nunca procurei médico, eu procurei, mas eu fui fazer exame cardíaco, nada a ver, eu sabia que o meu problema era emocional, mas eu fui fazer um exame cardíaco só porque minha mente estava meio doida, e não virou nada. Então, assim, eu nunca fui diagnosticado, nunca tomei medicamento, graças a Deus, sou grato por isso, porque um dos meus medos era ficar viciado por medicamento, mas graças a Deus eu fiquei livre disso e nem precisei tomar medicamento nenhum, ok? E outra coisa, galera, que mudou assim a minha vida, foi quando eu fui participar de um seminário, mesmo nessa crise, eu fui participar de um seminário chamado MMC, lá em Palmas, do Ministério Servo da Orelha Furada, apóstolo Coraiola e a apóstola Marieli Coraiola. Foram pessoas que me ajudaram bastante, toda a equipe deles, toda a igreja deles, foram fundamentais na minha vida. Eu fui nesse seminário porque a Cléo Alexandre tinha participado de um seminário chamado Lágrimas que Curam, que é só para mulher. E aí ela voltou e falou assim, vai que o seminário vai te ajudar. E aí o seminário que eu participei era só para homens, MMC chama, macho muito curado, ou macho que é macho chora. E lá em Palmas eu fui resolver a minha vida, né? Fui resolver esse problema. Então, pensa, eu estava morrendo de medo, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, numa doideira. Nunca tinha andado de avião, era a minha primeira vez andar de avião. E eu falei, não vou. Como que eu vou sair de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e vou lá para Palmas? Muito medo, mas de tanta insistência eu fui, né? Embarquei naquele avião, tremia mais do que vara verde, fazia xixi toda hora porque não aguentava segurar a bexiga e fui, né? E assim, eu me lembro que nessas idas, somente uma vez em Ribeirão Preto, no aeroporto de Ribeirão Preto, eu tive uma crise de ansiedade, me deu uns tremeliques lá e depois não deu mais na viagem inteira, fiquei em paz. E quando eu cheguei lá, só para resumir, eu fiquei lá por 9 ou 10 dias nesse seminário, né, um seminário intensivo onde você aprende a olhar para dentro de você, onde você aprende a curar as suas emoções, onde através da fé, através da palavra, através de pessoas experientes, você consegue olhar para a sua vida e resolver as suas emoções e trazer o seu equilíbrio emocional. Então a frase que é dita lá é: cura o menino que está dentro de você e o seu homem, e o homem que você será curado, mais ou menos assim. Então eu necessitava olhar para mim, necessitava olhar para as minhas emoções. E foi muito fantástico, e quando eu cheguei lá, são separados por grupos, então são vários homens, mestres, pastores que ministram as nossas vidas, mas são separados por grupo, onde um pastor fica responsável por aquele grupo. E quando separou o meu grupo e a gente foi conversar com o nosso líder, ele se chama Galhardo, né? Galhardo, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, sou grato por você. Se você assistir esse vídeo um dia, eu quero expressar aqui a minha gratidão. E fui, né? E quando nós sentamos com o Galhardo, com ele, e ele começou a contar, né? Antes de eu me desabafar, ele começou a contar que algum tempo atrás, eu não me lembro quanto tempo, ele teve as mesmas coisas. Ele teve crise de ansiedade, síndrome do pânico. E quando ele começou a contar a vida dele, quando ele começou a contar o testemunho deles, as experiências dele, ali eu fiz
ufa, eu não estou sozinho nesse mundo, alguém me entende, alguém vai poder me ajudar. Né? E quando eu me desabafei, quando eu contei o porquê eu estava ali, né, ele pôde me entender, ele pôde me abraçar, ele pôde estar comigo, ele pôde me entender, né, naquilo que eu estava passando, e foi muito fera, né? Então assim, eu acho que eu vou chorar. Foram 9 dias assim que marcaram a minha vida, foram 9 dias assim que o Senhor me visitou, que o Senhor usou a vida dessas pessoas para me ajudar. Essa semana eu gravei um vídeo falando sobre que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Vai lá no YouTube que você pode assistir. Galera, se você está aí na live, curte, compartilha, dá like, chama as pessoas para assistir. E eu queria falar para você que está me assistindo, seja ao vivo agora, ou seja depois, ou seja no YouTube, enfim. Você não está sozinho nesse mundo. Primeiramente, nós temos um Deus soberano, um Pai de amor que nos ama, né? E que Ele ama a sua vida e que Ele ama você mais do que você ama a si mesmo. Você pode acreditar nisso. Então Ele é a primeira pessoa que está conosco, que ama as nossas vidas e que está com a gente o tempo todo, né? E segundo, há pessoas que já viveram o que você está vivendo, né? E nesses momentos que eu vivia, eu não acreditava nisso. Eu falava, quem vai poder me ajudar? Ninguém me entende. Por mais que você falasse, por mais que você explicava os seus sentimentos, era difícil falar, era difícil explicar e ninguém, entre aspas, entendia. Ninguém tinha vivido aquele problema. E quando eu pude compartilhar com essa pessoa e essa pessoa compartilhou comigo aquilo que ela estava vivendo, aquilo que ela viveu e experienciou, eu falei, pronto, o cara viveu, o cara sabe do que eu estou falando, o cara sabe o que é sentir na pele o que eu estou sentindo, né? Então assim, foi uma experiência tremenda, foi uma experiência muito louca, foi uma experiência que mudou a minha vida, né? Então assim, quando eu vi que esse homem, o Galhardo, ele sabia o que eu estava sentindo, ele estava tendo as experiências, então ali o Senhor ele pôde me visitar, ali eu pude ser ministrado, ali eu pude ser realmente curado, livre, liberto e transformado para a honra e glória do Senhor, através de vidas, através de pessoas. É por isso que eu estou comentando, é por isso que eu estou compartilhando essa live com você, porque de alguma maneira eu creio que essa mensagem, essa experiência que eu vivenciei pode te ajudar, pode transformar a sua vida, pode transformar a vida de pessoas que estão vivendo dessa maneira. Passado esses 9 dias em Palmas, Tocantins, eu voltei para São José do Rio Preto. E assim, é claro que foi um processo gradativo, então todos os dias eu estava melhor, tinha exercícios para mim fazer, declarações, né, que eu pratiquei por meses aí, e que o meu processo de cura ele foi aumentando gradativamente. Né? Hoje, para a graça de Deus, eu nunca mais tive crise de ansiedade, eu nunca mais tive síndrome do pânico, né? Mas hoje eu aprendi uma coisa com tudo isso, a olhar para mim, a pensar no meu bem-estar. Então hoje eu não faço nada que vai me prejudicar as minhas emoções, porque eu sei para onde pode me levar, né? E assim, hoje eu entendo que o amar a mim mesmo para depois amar o meu próximo não é algo egoísta, é algo real. Porque se você não está bem com você mesmo, você não pode amar ninguém, você não pode ajudar ninguém, você não pode transformar o mundo, você não pode transformar a vida de ninguém. Então um recado que eu quero dar para você, você que nunca passou por síndrome do pânico, crise de ansiedade, que eu espero que nunca passe, e para você nunca passar, olhe para você, olhe para a sua vida, respeite as suas emoções, respeite os seus limites, respeite o seu corpo, respeite o seu espírito, respeite a sua alma, porque isso é sério, porque senão isso pode prejudicar você e prejudicar em muito, ok? Então hoje eu tenho aprendido com pessoas, com coaches, com pessoas que eu tenho caminhado junto, a olhar para mim, a cuidar da minha vida, a cuidar das minhas emoções, e tem sido fantástico. Todos os dias eu tenho me renovado, todos os dias eu tenho aprendido a crescer, a me desenvolver, e eu dou graças a Deus por isso. Naquela época, eu nunca quis passar por isso. E eu falava, Deus, por que eu estou passando por isso? Porque eu, Deus, sou um menino tão bom, sou um menino tão bonito, né? E assim, não entendia o porquê. Mas passei, tive que passar e passei, graças a Deus. Hoje eu sei que eu posso ajudar pessoas. Então, quando hoje as pessoas elas falam, eu estou com tais e tais sintomas, eu logo
ligo o meu radar e sei o que ela está passando, porque eu passei por isso. Então assim, galera, eu não sei se você está passando por isso, ou se você já passou, se você questionou Deus, ou se você está questionando, mas tudo tem um propósito. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você fala assim, Léo, foi Deus que fez você passar por isso? Não, negativo, cara. Foi eu, Leonardo Santana Augusto, que provoquei isso na minha vida. Por falta de dar atenção na minha vida, por falta de dar atenção às minhas emoções, por falta de olhar para mim, por falta de cuidar de mim mesmo. Foi uma consequência. O Senhor, Ele permitiu que isso acontecesse e graças a Ele, naquele momento eu pude aprender muitas coisas, ok? Então não foi Deus que falou, você vai passar por crise de ansiedade. Não, eu não creio nisso. Foi eu que provoquei isso na minha vida. Se você está passando, ou se você já passou, não foi Deus que falou, a pessoa vai passar por isso. Não, você provocou isso. Porque todos os nossos erros e acertos, felizmente ou infelizmente, é culpa nossa, ok? Mas graças a Deus que meio a tempos difíceis, a situações como essas, nós conseguimos aprender, tirar lições boas. Como eu aprendi, tirei lições boas. Então hoje eu sei que eu preciso me cuidar, hoje eu sei que eu preciso me amar, hoje eu sei que eu preciso controlar a minha ansiedade, controlar as minhas emoções, hoje eu sei que eu preciso trabalhar a minha vida, o meu bem-estar. Eu tenho trabalhado isso e é muito legal e é muito bacana. E se você gostaria de ajuda, gostaria de aprender a fazer isso, deixe seu comentário, né, que eu vou tentar te ajudar, vou te encaminhar vídeos, pessoas que têm me ajudado e que me ajudaram nesse tempo difícil. Ok? Galera, essa foi a live de hoje, essa foi a sacada de hoje. Eu não divulguei que eu ia falar sobre isso, porque é um assunto complicado, é um assunto delicado, e que eu não queria gerar um ibope, vamos dizer assim, em cima disso. Então foi meio que de surpresa. Eu sabia que um dia eu ia ter que falar disso para o mundo, né? Que um dia eu iria pregar, eu iria anunciar, eu iria compartilhar essa mensagem com o mundo. E esse dia é hoje, dia 3 de março de 2017. Eu estou compartilhando essa mensagem com você para que mude a sua vida, ok? Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, que Deus abençoe sua vida. Se você já passou ou tem passado por crise de ansiedade, síndrome do pânico, saiba que você vai sair dessa situação. Então, primeiramente, não perca a fé. Busque a Deus, não perca a fé no Senhor. Segundo, se relacione com pessoas, se abra com pessoas que possam te ajudar. Terceiro, procure ajuda médica, procure ajuda de pessoas, procure aquelas pessoas que podem te ajudar a sair dessa situação. Você não está sozinho no mundo, ok? Eu passei por isso, 6 meses, foram literalmente os piores 6 meses da minha vida. Se eu passei, você consegue passar também. Não importa se você está vivendo isso há 1 dia, há 2 anos, há 10 anos, eu não sei. Mas eu sei que você pode sair dessa, ok? É isso, galera. Essa foi a live, essa foi a transmissão. Eu espero que te ajude. E curta, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que têm sofrido com esse problema, para ajudar essas pessoas também, ok? Aqui é o Leonardo Santana da Freehand, sempre com vocês, aprendendo e empreendendo. Se liga que amanhã o Projeto 365 não para, vai ter vídeo, vai estar lá no YouTube. Então, se você não conhece o meu canal no YouTube, é Leonardo Santana ou Leonardo Santiana. Vai lá, se inscreva, curte, compartilha, tem vários vídeos, várias sacadas legais. Tem vídeos a respeito de bordados, você que está me acompanhando porque você trabalha com bordados digitalizados, tem muita coisa acontecendo, tem curso novo saindo, enfim, me acompanha, senão você vai perder. Se inscreva na minha página oficial, que é Freehand Comunicação Visual. Se inscreva aí na página Aprendendo e Empreendendo. Me segue lá no Instagram, me segue no Facebook, enfim. Vamos que vamos, aprendendo, empreendendo, crescendo, mudando as nossas vidas e mudando o mundo, ok? Galera, essa foi a sacada de hoje, essa foi a live, essa foi a transmissão. Grande beijo, grande abraço, que Deus abençoe sua vida. Você que curtiu, compartilhou, você que comentou, desde já gratidão. E as pessoas que vão receber essa mensagem são gratas porque você compartilhou e curtiu também, ok? Deus abençoe. Eu vou mudar a minha vida para mudar o mundo. Mude a sua vida e mude o mundo. Tchau, tchau, galera.